Glória a Deus. Bom dia, Ibabe. Bom dia, Ibabe daqui e daí também. Onde você estiver e quando estiver, que a boa mão de Deus te alcance, te abençoe. Hoje é um dia de festa muito especial para todos nós, especialmente para aqueles irmãos e irmãs que desceram as águas do batismo. É um dia singular na história de testemunhar a fé em Jesus, e eu tenho certeza que esse ato que praticamos repercute para toda a eternidade. O ato de batismo, quando dizemos eu creio, e quando dizemos Jesus é o Senhor da minha vida, esse é um testemunho que é ouvido não apenas por nós que estamos aqui presentes, mas todo o universo espiritual recebe essa declaração contundente, pública. Eu pertenço a Jesus. Talvez poucas expressões da nossa boca tenham tanto poder de afetar e transformar a nossa vida quanto esta declaração. A palavra de Deus diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres, então serás salvo. E isso nós fizemos aqui. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Que dia maravilhoso esse. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus com você nessa manhã, nesse caminho que estamos trilhando de oração. Enquanto oramos, nós, os pastores, mestres, pregadores, temos o privilégio e a responsabilidade de oferecer para você um chão onde você pisa enquanto ora. Fundamento, né? Para que a nossa fala não seja uma repetição vazia de clichês, para que a nossa oração não seja uma expressão de crendices e superstições, mas que a nossa oração seja uma experiência legítima, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então é com esse temor e tremor que eu ofereço a você nessa manhã a primeira carta de João, no capítulo 5. Apóstolo João escreveu o Evangelho, escreveu o livro do Apocalipse, mas escreveu 3 epístolas, 3 cartas. E na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14, ele nos dá orientação a respeito da oração. Abre uma janela maravilhosa que nos ajuda a vislumbrar um horizonte extraordinário sobre a oração, quando ele diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu vou ler novamente, porque são palavras poderosas demais. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Percebeu a última expressão? Não é o que a Ele pedimos, é o que dele pedimos. Mas daqui a pouco eu volto nisso. Antes disso, eu quero sublinhar o pedimos, porque pedir coisas para Deus é praticamente sinônimo de oração. Quando a gente pensa em oração, dificilmente alguém pensa em primeiro lugar em lamento,
em consagração, em gratidão, em louvor, em intercessão. Geralmente, a primeira ideia que temos a respeito da oração é que orar é pedir alguma coisa a Deus. As outras coisas, elas são periféricas. A gente começa dizendo, Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, eu te abençoo, tal, mas eu estou só preparando para chegar onde eu quero. Papai, sabe que eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Quando começa assim, você já sabe onde chega. A gente, até para não ficar chato, agradece umas coisas, para não pagar de egoísta, a gente intercede pelos irmãos, mas no fundo, a gente chegou ali, é porque a gente tem uma coisa para pedir. Orar e pedir são praticamente sinônimos na experiência mais superficial da oração. E aqui a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Dessa relação de pedir coisas para Deus. Então eu sublinho agora outra palavra. Confiança. Essa palavra é maravilhosa. Pesquisei essa palavra, confiança, do grego parresia. Parresia. Essa palavra aparece em algumas situações muitíssimo interessantes. Essa palavra significa algo como falar abertamente, falar livremente, falar descaradamente, falar explicitamente, falar assertivamente, falar ousadamente, falar confiantemente, falar convictamente. Falar mesmo assim, não é? Falar sem rodeios, sem circunlóquio. Sabe o que é circunlóquio? É isso, a pessoa que ela está falando e não chega. Ela vai rodeando, e sem assertividade. O circunlóquio é uma fala sem assertividade. Você pede, mas não pede. Por exemplo, tem gente que não sabe, não tem a habilidade, talvez até compreensível, né, por causa do coração misericordioso, compassivo, não sabe demitir uma pessoa. O sujeito é demitido, ele não sabe se ele foi demitido ou se ele foi elogiado. Porque não tem assertividade, não tem diretividade, não tem convicção. É uma fala claudicante, é uma fala que tropeça, a parresia, essa fala explícita, direta, aberta, livre, ousada, determinada, isso é a parresia. Então, por exemplo, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro volta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Marcos usa essa palavra parresia, diz que Jesus começou a falar abertamente, eu vou para Jerusalém, vou ser rejeitado, vou ser preso, vou ser morto, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus falou de maneira tão aberta, explícita, contundente, convicta, que o Pedro se assustou, chamou Jesus e falou, não, Jesus, não. E Pedro começou a repreendê-lo, mas Jesus falou muito claramente. Essa palavra acontece quando Jesus vai para a festa dos tabernáculos em Jerusalém. E João, no capítulo 7, diz o seguinte, que quando Jesus estava andando lá pelas ruas de Jerusalém, ninguém ousava falar a respeito de Jesus abertamente, com medo dos judeus. Todo mundo na moita, todo mundo encolhido, todo mundo timidamente comentava aos sussurros, até que Jesus chega em Jerusalém e ele sai pelas ruas falando abertamente, com parresia. E aí então as pessoas começaram a dizer, mas o homem está falando descaradamente e os líderes judeus não fazem nada, será que eles estão amedrontados ou estão acreditando nele? Porque Jesus estava impondo-se pela sua fala. Os judeus, inclusive, chamam Jesus em uma ocasião e dizem assim, acaba logo com esse suspense, você é o Messias ou não é? Fale-nos abertamente. E Jesus responde, eu falo.
Eu tenho falado, mas vocês não acreditam. Eu tenho falado abertamente, convictamente, explícita e descaradamente. Tenho falado com todas as letras. Essa é a palavra parecia. Esta é a palavra que aparece em Hebreus, capítulo 11. Perdão, capítulo 10, quando o autor da carta aos Hebreus diz assim: irmãos e irmãs, temos plena parecia para entrar no lugar santíssimo. Temos plena confiança. Outras traduções dizem, temos plena ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo seu corpo. E esta é a mesma palavra que aparece em Hebreus, capítulo 4, quando ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com toda parecia, com toda confiança, com toda ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você perguntasse a João, João, como é que a gente deve orar? Ele disse, com parecia. Vai orar? Fala. Fala tudo. Sem rodeios. Não fica... Porque também a gente não consegue levar Deus na lábia. Concorda? Não consegue levar Deus na conversa. Vai direto ao ponto. Fala o que você quer. Fala o que você está pensando. Fala o que você está sentindo. Fala o que você está querendo. Fala aquilo que traz ao seu coração desconforto. Tem alguma coisa a respeito da qual você está inconformado, inconformada? Fala. Inclusive, se o assunto for Deus, fala. Deus, eu vou dizer uma coisa para o senhor, com todo respeito. E fala. Porque se você não fala, você está sendo falso. Falsa. Você está magoado com Deus? Está ressentida com Deus? Fala. Ousadia. Clareza. Liberdade. O Salmo 62 é muito lindo. E usa a expressão derramar perante Deus o nosso coração. Derramar o coração. O que é que está aí dentro do seu coração? Orar é você entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Por causa de Jesus, Jesus autorizou você a fazer isso. Vai lá e fala. É muito interessante que Paulo apóstolo usa essa palavra também quando ele compara a nossa atitude com a de Moisés. O Moisés, quando ele desce do monte com as tábuas da lei, ele desce com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Mas como aquele brilho vai se esvaindo, Moisés cobre com um véu. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz assim, nós não somos como Moisés, nós não entramos na presença de Deus com um véu, nós entramos com parecia,
Essa é a nossa confiança. Com Deus a gente fala aberta, livremente, ousadamente, confiantemente, resolutamente, convictamente. A gente fala escancaradamente, a gente fala a nossa verdade, fala. É isso. É assim que a gente fala. E aí, o João vai dizer assim, vai lá e pede. Pede com parresia. Amém? Está meio em dúvida, hein? Você está meio em dúvida. E é bom que você tenha dúvida. Se você está fazendo assim, será que é assim mesmo? Você está certa. E você está certo. Porque a Bíblia conta algumas histórias a respeito da oração que nos ajudam a entender o que o João falou, ou, por causa das histórias que João também conhecia, ele falou o que falou. Ele disse, olha, entre ousadamente na presença de Deus e fale abertamente com Deus. E peça o que você quiser. Saiba, porém, que Ele vai ouvir você se você pedir segundo a vontade dEle. O que isso quer dizer? Exemplo. Jó. Jó foi aquele homem que perdeu tudo. A primeira coisa que a Bíblia Sagrada fala a respeito de Jó, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, é que ele era um homem justo. E quem disse isso a respeito dele foi ninguém menos do que Deus. Deus disse que Jó era um sadique, era um justo. E Jó vivia num tempo em que as pessoas acreditavam que se alguma coisa estivesse dando errada na sua vida, a culpa era sua. É porque você tinha pecado, você tinha quebrado os mandamentos de Deus, você não havia cumprido com as suas obrigações, você, na verdade, estava escondendo esqueletos no armário. E é por isso que você está passando pelo que você está passando, a dificuldade, o infortúnio, a tragédia. O Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu a mulher, perdeu a reputação, perdeu tudo, ficou sozinho. E os amigos dele chegaram para consolá-lo, chegaram para abraçá-lo, ficaram um tempo em silêncio, somente chorando juntamente com ele, solidariamente, ficaram em silêncio. Mas quando abriram a boca, disseram, Jó, o que é que você aprontou? E o Jó, com parresia, fala, nada. Quero ver Deus aparecer aqui e dizer que eu fiz alguma coisa. Se Deus vier aqui e me passar pelo fogo, eu vou sair mais puro do que o ouro. É como se o Jó tivesse dito, eu não fiz nada de errado. Traz Deus aqui e me põe no detetor de mentira. Bota aí. Eu vou responder todas as perguntas e eu estou limpo, eu sou justo, eu estou puro. E Jó acreditava isso mesmo, e ele debateu com Deus, e ele reclamou com Deus, e ele pediu a Deus que se explicasse, e ele falou, ele se debateu, parecia. Aí Deus aparece. Deus aparece e não responde. Deus aparece, sabe o que Deus faz? Faz perguntas. Mais precisamente, 38 perguntas. E tem um comentarista que diz que nesse dia o Jó ganhou medalha de ouro no campeonato de não sei. Deus perguntava e o Jó em silêncio. Deus perguntava e o Jó em silêncio. Até que no capítulo 42 do livro de Jó, que é maravilhoso, o Jó responde ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Reconheço, Senhor, a tua soberania. Reconheço, Senhor, a tua autoridade. Reconheço, Senhor, a tua sabedoria. Reconheço, Senhor, o teu direito de governar o mundo, o universo, a história, a minha vida, como bem entendes. Reconheço, Senhor. Tu perguntaste,
Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Eufemismo. Quem é esse doido que fala coisa nada a ver? Quem é esse sem noção? Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu te falarei, vou te fazer perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Se arrepende do quê, Jó? Daquela ousadia toda que eu entrei lá na sala do trono e falei um monte de bobagem. Eu me arrependo disso. Eu reconheço que falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu falei do que não sabia, eu falei. Ajuda um pouco? Ajuda, por exemplo, Romanos, capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem se atreveu a ser seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, sim, orar é entrar na presença de Deus, ousadamente, confiantemente, convictamente, resolutamente, e derramar o coração, vírgula, com esta consciência. Se a gente disser assim, Senhor, eu sei que eu não vou falar coisa com coisa. Eu sei que aquilo que eu vou pedir agora, eu nem mesmo sei se é o melhor que eu tenho para pedir. Eu sei, Senhor, que o Senhor deve ter alguma coisa aí que eu não estou enxergando, o Senhor deve estar fazendo alguma coisa que eu não sei o que é, mas o que eu sei é que eu estou inconformado com a sua ausência, com o seu silêncio, com a sua demora. E o que eu sei, Senhor, é que se eu fosse o Senhor, e ainda bem que eu não sou, eu já teria feito isso. Mas eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Reconheço a tua soberania. Eu sei também, Senhor, que o que eu estou falando a verdade do meu coração. Eu estou falando como eu me sinto, eu estou falando como eu penso, porque se eu não puder falar com o Senhor livremente, se o Senhor não me acolhe, não me ouve, quem vai me ouvir e me acolher? Então, sim, nós entramos com ousadia na presença de Deus e derramamos o nosso coração. Mas nós já sabemos de antemão que esse coração é matéria revolta. Que esse coração é matéria complexa, é matéria confusa. É matéria que é a nossa verdade. Então, a gente fala e coloca diante de Deus. Eu fico imaginando, aí é coisa de desenho de pica-pau, mas eu imagino. Eu orando e a Trindade recebendo a minha oração e um olhando para o outro. E Jesus fala, nada a ver, né? Aí o Espírito Santo, nada a ver. Mas daqui a pouco ele chega lá, deixa ele desabafar, deixa ele falar. Que bom que ele está aqui falando. Que bom que ele está aqui no Santo dos Santos. Não está lá enchendo a cara. Não está lá comendo feito um doido. Não está torrando cartão de crédito. Não está se afundando no trabalho. Que bom que ele está aqui, não está fugindo. Que bom que ele está aqui com a gente, não está de mal com a gente. Que bom que ele está abrindo o coração e derramando o coração. Nada a ver o que ele está falando, mas é bom que ele esteja aqui.
Aí sabe o que eu acho que o Espírito Santo e o Pai e o Filho conversam entre eles? Eles falam assim, tomara que depois dele falar tudo dessas groselhas que ele está falando, ele fique aí um pouco. Ele fique aí. Porque foi isso que Jesus ensinou para a gente a respeito da oração. A gente tem essa ousadia, essa parresia, para estar na presença de Deus e derramar o coração com essa consciência da nossa finitude, da nossa fraqueza, da nossa incompetência. O apóstolo Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, não sabemos. A gente tem essa consciência, mas essa consciência, ela não é um impedimento para a nossa oração. Essa consciência de que nós vamos abrir a boca e falar aquilo que é inadequado, não pode ser uma trava para a nossa oração, do tipo assim, Deus, olha, eu já sei que eu não sei orar, e eu então não vou nem orar. Eu já sei que eu vou falar nada com nada, então eu não vou nem falar. Eu já sei que eu vou pedir tudo errado, então eu já não vou nem pedir. Aí a gente economiza na oração. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes, é de uma superficialidade que não leva a lugar nenhum. Não, a gente sabe da nossa inconsistência na oração, mas a gente vai lá e fala. A gente derrama o coração para Deus. Deus é amoroso Pai que nos acolhe. Ele diz, chora, chora, Ed. Isso, soca o travesseiro, filho, vai, soca. Desabafa. Vem aqui, vem aqui, chora comigo. Aí Deus aperta e você... É a oração, mas isso é uma parte da oração, porque tem a outra, que está em João capítulo 5, os versículos de 16 a 19. Quando Jesus cura um homem no sábado, e aí os judeus dizem assim, mas ele está quebrando a lei, ele está curando no sábado, e eles vão confrontar Jesus, e Jesus responde dizendo o seguinte... O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando, meu irmão, minha irmã. Deus não entra em ação quando você começa a orar. Se fosse assim, estaria tudo despencando no universo, na história, na sua vida. Deus sustenta a sua vida, mesmo enquanto você não ora. Ele está sustentando. Misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. Ele está trabalhando. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aí Jesus completa dizendo, eu sou o Filho, Ele é o Pai. E o Filho não pode fazer nada, senão aquilo que vê o Pai fazendo. O que isso diz a você a respeito da oração? É isso que João está dizendo, pedir dele. Não é pedir o meu pedido, o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu quero que ele faça, pedir a ele. É eu estar na presença de Deus para discernir o que Deus está fazendo, por onde Ele está indo, o que Ele quer fazer, e dizer a Ele, sim, Senhor, faz em mim conforme a Tua vontade. Entendi, Senhor. Enxerguei, Senhor. Obrigado, Senhor. Discerni, eu te ouvi, eu te vi, eu te experimentei. Obrigado, Senhor. Eu estou disponível para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Entende agora, quando você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te dá? A oração nos coloca em condições de receber aquilo que Deus já quer nos dar. Porque Ele está trabalhando. Eu tenho uma história muito interessante de muitos anos, do meu amigo que era pastor de uma igreja no interior de São Paulo, e ele foi pastor lá durante muitos anos e foi dispensado da igreja.
E ele veio me contar, muito ressentido, magoado por ter sido dispensado. E ele disse assim: entrei na justiça contra a igreja, reivindicando a posse da casa pastoral. Eu falei, Cheguei em casa, eu contei para a Silvia. E eu lembro como eu contei, porque foi a coisa que eu pensei na mesma hora. Que quando ele foi dispensado, Deus chamou 3 anjos. E disse assim, foi dispensado. Precisamos arrumar um lugar para ele morar, o que comer, como é que ele vai viver, porque foi dispensado da igreja. Mas nisso ele vai lá, contrata um advogado e pá! Aí Deus chama os anjos. Volta, ele já está resolvendo sozinho. Você diz assim, Ed, você acredita nisso mesmo? Você acredita que eu acredito? Não acredito. Porque Deus está trabalhando. Deus está cuidando de mim. Aí eu tinha que entrar no meu quarto e comparecia, entrar no Santo dos Santos e falar assim, Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor a respeito desse pessoal aí que me mandou embora. E falar. E ficar lá. Para Deus tratar o meu coração e para eu enxergar, discernir, Ele me mostrar, Ele falar comigo. Eu perceber o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, como, quando, através de quem, o que Ele quer mexer na minha vida. E dizer assim, eu confio, está entregue, sim, Senhor. Isso que o Senhor quer me dar e me abençoar, eu estou pedindo que venha de Ti para mim. E eu tenho confiança de que eu vou receber. Porque eu vou receber, não porque eu estou orando, é porque o Senhor já quer me dar. E eu estou aqui parado para receber. Eu não estou correndo, tentando conquistar. Eu estou aqui, à tua disposição. É nessa hora que eu lembro de alguém a quem telefonar. É nessa hora que alguém me telefona. Ô Ed, eu não sei, mas Deus mandou eu ligar para você. Falei, foi Ele mesmo. De vez em quando não acontece isso com você, que você vai falar com alguém, a pessoa diz assim, olha, foi Deus que mandou você aqui. Foi. Não sei qual é a sua situação, a sua circunstância, e o que é que você está lutando com Deus aí, se debatendo no quarto da oração. Aliás, tem essa ideia do quarto de guerra. No meu entendimento, eu tenho dificuldade com isso. A nossa batalha é contra principados e potestades. A gente não guerreia com Deus para conseguir dele uma coisa. O lugar santo, santo dos santos, esse lugar que a gente chega diante do nosso Abba, é o lugar da nossa maior segurança, e a gente se coloca diante daquele que está trabalhando por nós. Lembra a Bíblia Sagrada dizendo, inútil será levantar de madrugada, comer o pão da hora extra, porque Deus alimenta os seus enquanto dormem. Salmo 127. Deus está trabalhando. Queria dizer uma coisa para você que veio aqui à frente orar por uma pessoa que você ama. Deus está lá com ela agora. Trabalhando. O nosso Pai trabalha até hoje. Ele está falando, Ele está tocando, Ele está livrando, Ele está poupando, Ele está interpelando, Ele está batendo no ombro, dizendo, oi, até quando, hein, você vai fugir de mim? Confia. Aí você fica na presença de Deus, e quando você entra, você acha que está tudo muito caótico, tudo fora do controle de Deus, que Deus, imagina, Deus está perdido e não sabe o que fazer para o seu filho. Deus está perdido e não sabe o que fazer. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu tive essa experiência essa semana.
Imagina se essa propriedade aqui for vendida pelos proprietários e eles falarem, ou vocês compram ou saem. Aí eu falei, Deus, onde que a Ibabe vai? Aí eu lembrei da oração da Nauzira, né? Deus, quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. Porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então eu queria me despedir de você, antes de orar por você, com o profeta Naum. Sabe que tem um profeta na Bíblia chamado Naum? Duvido se achar agora o livro de Naum. Não, estou brincando. Naum, capítulo 1, versículo 3. O profeta diz assim: Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Há muitas maneiras de interpretar isso, mas uma delas que eu acho muito linda é: imagina aquele vendaval e aquela chuva, e você está atravessando São Paulo e tem que chegar em casa. E aí você fala, será que eu chego ou eu boio? Eu gosto de pensar que Deus diz assim, vem comigo, direita, direita de novo, esquerda, pausa, para, vai, agora vai. E aí você vai. E Deus tem um caminho no meio da tempestade. E aí você chega em casa. O filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. Fica lá na sua oração, irmão. Irmã, fala tudo e depois fica lá. E aquieta. E diga para Deus, sim, Senhor. Me mostra o teu caminho no meio da tormenta. Que você vai chegar onde Deus quer te levar. E sabe onde Deus quer te levar, né? A pastos verdejantes, a águas cristalinas. Amém. Deus quer refrigerar, refrescar, restaurar, renovar, recriar a sua alma. É aí que Deus quer te levar. Sabe por onde Deus te leva, né? Qual é o caminho dele no meio da tempestade? Deus te leva pelas veredas da justiça. E aí, lá pelas tantas, vai ficar uma escuridão e o céu, com aquela tempestade que você fala, agora acabou. É o vale da sombra da morte. Aí Deus diz, calma, estou contigo. Eu estou aqui. Vem comigo. A gente vai chegar do outro lado. Porque Deus tem um caminho no meio da tempestade. Então, nós estamos orando e eu quero orar novamente com você. E eu quero orar com duas pessoas em especial hoje de manhã. Primeiro, você que está se debatendo e brigando com Deus a respeito de alguma coisa que Ele ainda não fez. Você que está angustiado, angustiada, você que está magoado, magoada, você que está revoltado com Deus, porque você tá pedindo, é legítimo, é correto, mas Deus ainda não fez, e você está se debatendo, se esfolando, e não está acontecendo, não está se resolvendo, não está. Eu queria orar com você e encorajar você, e dizer o seguinte, a parresia você já fez. Você já falou tudo, ousadamente, e eu queria convidar você a relaxar, abaixar as armas, sabe? Se aquietar e dizer assim, Deus, eu ainda não enxerguei o seu caminho no meio da tormenta, eu estou me debatendo tanto aqui, que eu só estou entrando em rua alagada, e eu quero agora acalmar meu coração e entregar isso nas tuas mãos e esperar o que é que tem do Senhor para mim. Então eu queria que vamos ficar em pé, e você pode sair do seu lugar e vir aqui,
Dizer, Deus, essa coisa aqui que a gente está falando sobre isso aqui tantas vezes há tanto tempo, e que isso me machuca, é isso aqui que eu quero entregar, e eu quero relaxar, eu quero parar de brigar sobre isso. Mas eu quero orar também por você, que já teve a experiência de orar e não acontecer. Aí você desistiu de orar. Você acha bonito, você acha bacana, só que você não ora mais. Porque no fundo você diz assim, não funciona, não funcionou. Eu queria dar João 5,14 para você. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Peça a Deus com ousadia o que você quer pedir. Mas lembre-se que isso é só a primeira parte da sua oração. A segunda parte está entregue. Agora eu quero aguardar a resposta de Deus ao meu desabafo. A Bíblia conta a história de outro profeta, Abacuque, que brigou com Deus quando Deus disse que ia mandar Israel para ser disciplinado pela Babilônia. Abacuque não entendeu e disse, mas o Senhor vai disciplinar Israel com um povo que é pior do que Israel? O Senhor, que é tão puro de olhos, vai usar o ímpio para disciplinar o teu povo? Não estou entendendo. Ele não falou assim do jeito que eu estou falando, ele falou mais Velho Testamento. Mas depois o Abacuque disse assim, eu vou ficar aqui, na minha torre de vigia, aguardando o que Deus vai me dizer. Então, se você já está aqui na frente, vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, como te damos graças, porque o Senhor nos acolhe e nos recebe tão incoerentes, tão inconsistentes, tão contraditórios, tão prepotentes, tão arrogantes, às vezes, Senhor, tão incrédulos, tão irresponsáveis. E o Senhor nos acolhe sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as nossas orações desconexas, os nossos pedidos impróprios, inadequados, nossas falas sem sabedoria, precipitadas, nossas falas ressentidas, nosso coração machucado. Obrigado porque o Senhor recebe tudo isso e deposita numa taça de lágrimas. As nossas lágrimas não são em vão, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua persistência, pela tua insistência para com todos e cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse vivo caminho que Jesus nos abriu para falarmos contigo ousadamente, aberta e livremente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está agindo, trabalhando, provendo, cuidando. Obrigado pelas bênçãos que nos chegam e não nos damos conta de que são tuas. Obrigado, Senhor. E juntos, como igreja tua, oramos pelos nossos irmãos e irmãs que chegam diante de ti, machucados, feridos, esgotados, desgastados. Por eles, Senhor, nesse pequeno passo de debilidade, é tudo que conseguimos e só conseguimos isso porque o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor.
Por estes irmãos e irmãs nós oramos, que ouçam a Tua voz, que sejam tocados por Ti, pela Tua graça, conduzidos e guiados por Ti, consolados, instruídos, perdoados, aliviados, alegrados e pacificados pelo Senhor. Descansamos, Pai, a vida aos Teus cuidados e esperamos de Ti que se cumpra em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sempre. É essa vontade que nós Te pedimos. E é com confiança que nós Te pedimos, realiza a Tua vontade em nós. E sabemos que nos ouves e que recebemos de Ti aquilo que Te pedimos, porque pedimos a Tua vontade. Para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.